Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez para uma semana cheia de esperança. Hoje nós vamos meditar num texto que nós encontramos em Isaías, capítulo 43, verso 1. Diz o seguinte: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É interessante o contexto desse texto. Foi uma fase que Israel estava a passar numa depravação e em instabilidade espiritual e econômica. E Isaías também estava a viver num momento muito difícil quando foi chamado. Isaías perdeu alguém muito importante. Quem era? Era o rei Uzias. Ele perdeu, e o rei Uzias era alguém que trouxe estabilidade financeira e espiritual no meio do povo de Israel. E ele perde essa pessoa que ele considerava como seu pai. Já imaginaste perder o pai? Já imaginaste perder a mãe? Já imaginaste, se calhar, não o pai nem a mãe, mas alguém que paga a tua propina, alguém que paga todas as tuas contas? Quando morre, como é que você sente? Você fica abatido. E Isaías é chamado nesse contexto. Isaías vai até a igreja. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ele foi até a igreja. E é ali na igreja onde ele estava tão abatido por causa da morte do rei Uzias, que ele considerava como seu pai. Já imaginaste viver esse momento tão difícil? É isto que Isaías estava a viver. Isaías estava totalmente abatido com essa situação. E ele perde a esperança de tudo. Ele já não vê esperança. Ele vê onde havia estabilidade, ele vê instabilidade. E onde havia esperança, ele vê tudo que havia de bom, ele via como se fosse uma coisa ruim. Isaías vai no templo. E é ali onde se encontra com Deus. Isaías se encontra com Deus. E sabe que o nome de Isaías significa Deus é salvação. É por isso que tenham cuidado com o nome que nós vamos dar aos nossos filhos, porque os nomes têm muita influência na vida dos nossos queridos filhos. Já imaginaste? Tivemos um amigo com o nome Gilayalonga, que significa caminho da morte. Acham esse nome interessante, um nome bonito? Há culturas que, porque a mãe perde o primeiro, segundo, terceiro filho, e quando nasce o quarto ou o quinto, eles metem o nome de lixo ou lixa, porque não presta, porque brevemente pode morrer. E imagina dar esse nome ao teu filho. Como é que você sente? Como é que ela vai sentir, ou ele vai sentir na escola um nome como lixo, um caminho da morte, um nome assim pejorativo, um nome que não tem nada a ver com coisas positivas. Por isso que é necessário dar nomes positivos aos nossos filhos. E Isaías tinha um bom nome, porque acredito que ele nasceu numa família religiosa. O nome dele era Deus é salvação. E quando ele vai ao templo, ele se encontra com Deus. E Deus chama Isaías exatamente nesse momento de instabilidade espiritual, emocional e de instabilidade econômica no povo de Israel, na vida pessoal. É quando Deus chama Isaías, e o texto diz o seguinte: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, porque o Senhor nos conhece pelo nosso nome. Quer dizer que o nome de Isaías era Deus é salvação. Então, em meio aos problemas, em meio à instabilidade emocional, em meio à instabilidade econômica, Isaías tinha um nome, e Deus reconhece. Quando você anda segundo a vontade de Deus, quando você tem este nome positivo, Deus que nos conhece pelo nosso nome, nosso próprio nome, que um dia o Senhor há de nos chamar pelo nome original, não esse nome que nos deram aí na rua, de malandrinho, de gatuno, de fofoqueiro. Não é este nome que o Senhor vai nos chamar. O Senhor vai nos chamar pelo próprio nome. Por isso que o texto diz o seguinte: eu te chamei, ó Jacó. Jacó significa enganador. Por isso que lá em Gênesis 38 o Senhor vai dizer: Israel, dê um novo nome. E esse novo nome que nós vamos receber quando o Senhor voltar. Eu não sei qual é a situação que você está a passar, mas tenho certeza
que Deus um dia vai nos chamar pelo nome verdadeiro. E esse nome que eu quero dar para você, Israel, não aquele nome que lá as pessoas dizem, mas o nome verdadeiro. Então, em meio aos problemas, sinta-se abraçado com essa mensagem de esperança, que um dia essas coisas todas ficarão para o passado. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai do céu, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos problemas. Eu sei que é difícil agradecer pelos problemas, mas ainda assim sabemos que tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória ao Teu nome. Por isso nós oramos pelo amigo que está aí em casa, que está ouvindo essa mensagem, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha te cuidar, que Deus venha resolver os teus problemas e, acima de tudo, que quando o Senhor voltar, nós, nossos amigos, possamos fazer parte daqueles que viverão eternamente com Deus. Em nome de Jesus. Amém.